A DFP entrou na minha vida antes de 2002, porque eu lembro que na faculdade a gente teve que fazer um projeto para uma disciplina de projetos esportivos, e aí eu tinha construído um projeto de uma equipe de basquete em cadeira de rodas, que o nome era Scorpions, que vim entregar aqui na DFP, isso antes de 2002, ainda na faculdade, creio que 1999, 2000, né? E aí pensando nessa inserção minha dentro da instituição. A DFP ela tem um papel muito importante na minha vida profissional, porque foi através do paradesporto daqui que a gente acabou tendo uma ascensão profissional, a gente acabou sendo reconhecido internacionalmente, e isso trouxe para a gente um orgulho muito grande de poder entregar esse serviço aqui para os atletas da DFP. O início, quando a gente éramos em 2 profissionais de educação física, mais o Benê e um diretor de esporte, onde a gente trabalhava com várias modalidades ao mesmo tempo e levava os atletas para viagem, levava os atletas para excursão, camping de treinamento. Quando a gente não tinha recurso, né? Na equipe de basquete, por exemplo, quando a gente não tinha umas cadeiras próprias para cada atleta, eram cadeiras emprestadas da Federal e todas da mesma forma, do mesmo jeito. Então, o início sempre ele foi muito importante nesse contexto todo, porque resgata a pessoa com deficiência daquela condição dela e traz para o esporte, traz para o mundo do esporte, onde ela começa a ter outras metas, outros sentidos, e aí ela busca o seu reaprimoramento. As maiores conquistas que a gente teve foram, inúmeras. A gente tem no currículo 9 medalhas paralímpicas, sendo 6 de ouro, 1 de prata, 2 de bronze. Um orgulho nosso aqui, que é o Eliseu dos Santos, que dessa rol de medalhas todas, ele participou de todas, então ele tem 2 medalhas de ouro, 2 de bronze e 1 de prata. Então, dentro dessas 3 Paralimpíadas que a gente participou, Pequim, Londres e Rio de Janeiro 2016, a gente estava junto. Na primeira medalha que a gente conquistou, que o Brasil conquistou a nível mundial, foi a prata do Eliseu em 2007, lá na Copa América no Canadá. A gente estava junto. Então, todos esses momentos fazem da gente ficar muito orgulhoso do trabalho que a gente fez aqui. Ainda faz, né? Então a gente tem muita história ainda para construir, tem muita coisa boa para oferecer para esses atletas aí, e estamos aí para isso. O momento mais marcante foi lá no começo, cara, quando a gente participou do primeiro Campeonato Brasileiro em 2005, em que a DFP sagrou-se campeã. Foi o primeiro troféu da DFP na bocha, e aí eu estava esperando os irmãos do Eliseu virem para levá-lo para casa e tal, e aí quando o irmão dele chegou, ele olhou para a medalha assim, era uma medalha de bronze, que ele não conquistou, ele ganhou aquela medalha porque o primeiro lugar puxava o terceiro, então na semifinal ele perdeu para o Dirceu, e o Dirceu ganhou a competição, então ele ficou em terceiro. E aí o irmão dele chegou e falou assim: nossa, velho, você que a gente achava que não ia dar nada, tá dando esse orgulho pra gente aí. E aquilo foi uma coisa que me marcou bastante, eu tenho certeza que marca o Eliseu ainda até hoje, e dá esse ressignificado da pessoa com deficiência, né? O que o esporte consegue fazer com a pessoa com deficiência, através dessa fala, foi muito marcante para mim. Porque assim, a minha trajetória na DFP, ela começou lá naquele projeto lá da equipe de basquete cadeira de rodas, os Scorpions, e que hoje não é mais, né, nem nada a ver com isso. Mas em 2002
2006, um amigo meu, que era o gerente de esportes aqui, Fábio Alonso, ele precisou sair para montar a empresa dele e queria que alguém ficasse no lugar. E aí ele me indicou. Em 2002 eu conheci a DFP, vim, né, fazer parte do quadro de funcionários da DFP. E ali também assumi a equipe de bocha, porque o técnico Hernani, que era na época, teve que se ausentar da cidade, teve que ir para outra cidade. E para a equipe de bocha não ficar desprovida, eu era o profissional ali que estava disponível, acabei assumindo a equipe. Isso que eu nem sabia de bocha, nunca tinha jogado bocha, nunca tinha visto nada de bocha, muito menos de bocha paralímpica. E aí a gente acabou, dentro da experiência que a gente tem do esporte, trazendo alguns conceitos, algumas filosofias do basquete em si para a modalidade de bocha paralímpica, e a gente acabou construindo bons momentos junto com os atletas, né? Os atletas são fundamentais nesse processo todo, o Rogério, o Pablo, o Eduardo, o Rafael, a Célia, o Alexandre, que foram os atletas, o Evandro, que está com a gente até hoje, né? Esses atletas que participaram desse início da modalidade, foram construindo a filosofia, a gente foi se ajustando, um somando com o outro, e a gente acabou em 2005 conseguindo, né, o Campeonato Brasileiro, o primeiro lugar geral, também com a ajuda da Fabiane, que era musicoterapeuta aqui na época. E depois disso veio uma convocação do Eliseu, do Rafael, para participarem de seleção brasileira, um convite a mim para ser técnico da seleção brasileira. E aí a gente foi junto em 2007, 2008 lá em Pequim, 2009, 2010 no Mundial em Lisboa, Eliseu campeão mundial, primeiro campeonato, primeira medalha de ouro, né, que o país conquista em campeonato mundial, junto com o Dirceu. E aí na semifinal eles se encontram de novo, o Dirceu ganha, o Eliseu ganha a medalha de bronze também. Então eles repetem tudo que eles fizeram lá em Pequim, eles repetem lá no Mundial em 2010, em Lisboa. Aí em 2011 eu não pude participar da Copa do Mundo porque minha filha estava nascendo, então eu fiquei aqui em Curitiba, né, acompanhando o nascimento da Sofia. Aí em 2012 a gente foi para Londres, fizemos uma boa história lá, a melhor campanha até hoje de um país numa única Paralimpíada foi a do Brasil, 3 medalhas de ouro e uma de bronze. Né, aí já entrou o Maciel também no BC2 com a conquista da medalha de ouro lá na individual BC2, o José Carlos BC1 ficou em 4º lugar, quase que ele pega uma medalha também. Então, e aí depois dessa competição o pessoal olhou para a gente e falou assim, a gente está percebendo que o Brasil está crescendo e que há muito trabalho bom, de qualidade aí sendo desenvolvido. Então agora vocês não são mais um mero acaso, vocês são um país a ser batido. Isso foi legal pra gente, porque a gente, até então, em Pequim, a gente não era nada. Quando na própria aclimatação, chegaram pra gente e perguntavam assim, qual a modalidade de vocês? Aí os atletas falavam assim, a gente vai jogar bocha. Bocha? Pegava e saía. E até nos comentários da TV também, o pessoal não curtia muito, né? Falava que era muito difícil o Brasil ter medalha e tal, mas a Carol fez um bom trabalho com o Eliseu e com o Dirceu antes da gente ir para a aclimatação lá em Pequim. E aí eu só dei continuidade no trabalho dela e a gente acabou, né, tendo todos esses resultados aí. E aí no ciclo do Rio de Janeiro, como o Brasil já tinha as vagas garantidas, a gente não tinha a preocupação de ter atletas no quadro dos participantes lá. Mas a gente tinha muita preocupação em chegar bem no ranking, né? Não ter as vagas por ser país sede. A gente queria ter as vagas por realmente merecê-las. E aí em 2014, a gente, dentro do campeonato mundial, desse novo ciclo, dessa nova organização da BISFED, a gente acabou conquistando o troféu de primeiro lugar geral com 4 medalhas de ouro. Né? Então, e ali o BC3 começou a despontar, isso porque a Andy tinha feito um curso de capacitação em 2013, trazendo o Luiz Marte de Portugal, que é um profissional assim de um gabarito enorme e que realmente trouxe para nós, para o Brasil, a questão do BC3,
um divisor de águas. O Brasil era um antes de Luiz Marta e depois do Luiz Marta a gente acabou realmente entendendo uma outra perspectiva do que é a classe BC3. E aí foi 2015, 2016, culminou com a medalha de ouro, né, contra a Coreia, lá nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro, que foi um momento também bem marcante, assim, porque no dia anterior a gente ganhou de Singapura na semifinal, e aí o pessoal comemorou exaustivamente aquela conquista lá e tal, e aí eu pensei comigo assim, cara, mas não acabou, amanhã tem mais, e a galera tá comemorando como se tivesse ganho a medalha de ouro. Chama todo mundo pro ônibus, para essa farra toda. E aí a gente foi lá pro refeitório, lá pro pessoal, muitos deles não gostam até hoje, mas eu acho que aquilo lá, principalmente para a equipe BC3, mostrou que a garra, a determinação, o foco tem que estar no máximo, no 100% no jogo da final. A gente tem que comemorar, a gente tem que se dar o luxo de comemorar quando acaba, não quando está no meio. E aquilo acho que mostrou para eles que realmente é dessa maneira que a gente chega numa final, chega bem preparado na final, chega com gás na final. Eu acho que dentro desses 10 anos de seleção brasileira, a gente acabou conquistando muitos amigos, fazendo muita história, e dentro da DFP a gente acabou tendo, né, um valor maior e podendo entregar esse trabalho para os atletas daqui e da seleção. Eu acho que eu devo muita coisa para a Associação dos Deficientes Físicos do Paraná. Diga, eu sou um profissional da DFP, ou eu sou... Vamos tentar inventar um slogan para a DFP. Legal. O que você acha de... Eu acho bacana, né? Eu posso dizer que eu sou profissional da DFP. A DFP, na minha vida, eu acho que ela tem uma função muito importante, porque através dela, através do esporte, através do jogo do esporte aqui... Vamos começar de novo. Então, mas essa é uma pergunta interessante. Eu acho que esse nó é legal, porque daí o que vai acontecer? Quando a gente está falando, a gente vai lembrando outros fatos. Sim, daí encaixa... Certo. E aí, o que eu vou fazer? Isso é dias depois.